Então nós vamos para o segundo bloco do nosso bate-papo, aqui hoje falando de Bíblia, sobre curiosidades da Bíblia. Olha que coisa interessante. Pergunta de número 4. O Wagner até já adiantou na primeira, né? 3 evangelistas narram a mesma história, porém com aspectos diferentes. E aparece um 4º evangelista sem essa mesma preocupação. Uma vez eu lembro que no seminário, um abraço para o pastor Oscar, da Assembleia de Deus do Porto da Madama, foi meu professor de introdução ao Novo Testamento, meu professor na geografia bíblica. Eu nunca vi ninguém explicar tão bem sobre geografia bíblica como o pastor Oscar. É um representante na Marinha do Brasil, foi maestro da Orquestra Sinfônica lá da Marinha, maestro do coral da Assembleia de Deus do Porto da Madama, camarada amoroso. E alunos, né, recém-chegados, ele era uma das primeiras matérias. Aí tínhamos eu, doutor Anderson Sarandi, Rodrigo Queiroz na mesma turma. Pensa, é tudo parceiro que tá vendo falando de Bíblia agora também. Rapaz, só tinha gente abençoada, para não falar outra coisa. E aí começou. Mas professor, entrando Jesus em Jericó, saindo Jesus de Jericó, era um cego, era 2 cegos, o outro tá falando um nome aqui, é um nome literal mesmo. Aí eu falei assim, pô gente, e aí, como é que vai ser? Aí o professor, o que vocês acham? Aí eu falei, a gente foi para dar um quente no professor, e o professor virou uma saída para ele e falou, então vai vocês. E assim, a gente, é por isso também da minha primeira pergunta, né? Porque as pessoas, elas tendem a pegar um fato curioso que ela não entendeu, Mateus falando para um determinado tipo de público, Lucas falando para outro tipo de público, e aí me fizeram também esses dias a pergunta, pastor, mas dos 3, quem tem maior aptidão para o fato? Eu falei, Mateus, porque ele estava lá. Uma coisa é eu falar que estava numa obra junto com o Wagner e o Daniel, lá na Central do Boa Sul, que estamos em obra mesmo, e de repente falar assim, o pastor Daniel apareceu com 10 sacos de cimento só no braço direito. Uma coisa é a gente ver, tá ali, mas e a gente comunicando isso fora? Como é que as pessoas vão interpretar? O Paulo deve estar delirando. Será que as pessoas vão buscar o fato? Lucas inquiriu, ele foi atrás, como diz o Joseph Ratzinger na trilogia a respeito de Jesus, ele escreve em forma de Midrash de Agadá. Ele vai nas testemunhas e vai testificar, ele vai apurar a informação. E mesmo sendo toda boa apuração, você vê que o texto bíblico é aquilo que vocês falaram lá na primeira pergunta. O Cristo tem que estar revelado. E aí vem João, o 4º evangelista. Ele é o verbo, ele é. E aí? À vontade. Então, a gente tem a ideia do evangelho sinótico, né, dos 3 evangelhos, são sinóticos por conta de conterem entre si, a interseção entre eles, né, conterem entre si fatos igualmente narrados, né, com algumas diferençazinhas. Deixa eu te interromper. Ô, irmã Elaine, a senhora outro dia ficou mexendo comigo. Pastor, tem umas palavras lá que vocês falam lá no bate-papo que a gente não entende. Seja esta uma palavra que o presbítero Wagner falou. Sinópticos, do grego sim, estar juntos, e ótica, de enxergar. Ou seja, os 3 estão olhando para o mesmo ponto. Tá bom, dona Elaine? Estou mandando um abraço para a senhora também, que ela é uma espectadora assídua. E ela anota, ela fala assim, ó, vocês falaram um negócio assim, assim, assim. E agora o Wagner falou, opa, deixa eu mandar um abraço para a dona Elaine. Dona Elaine estava domingo passado lá na igreja, vai estar domingo agora também na ceia. Na volta do presencial da nossa igreja lá. Me desculpa interromper. Que é isso. E em relação ao Evangelho de João, ele não é sinótico, né, conforme Paulo mesmo falou. Ele é evangélico porque narra o Evangelho de Cristo, a paixão de Cristo. Mas, como o próprio Paulo já começou falando, para quem foi dirigido, né, a gente tem que lembrar, Lucas fala, por exemplo, o Sermão da Montanha, como o Daniel falou. Lucas fala que o Sermão da Montanha foi numa planície, né, não foi numa montanha. Então, diferente de Mateus, por exemplo, porque para quem ele escreveu, para grego, enfim, falar que é numa montanha, grego normalmente não teria muita lógica. Então ele transfere o discurso da história, da historicidade de Jesus de uma maneira diferente.
João ele já tem um outro objetivo. A gente vai ver Jesus sendo revelado no Evangelho de João de maneira totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. No Mateus, Marcos e Lucas, Jesus se retrai, ele não fala nada, essa aqui é para vocês. Em João, não. Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o Cristo, eu mesmo que falo contigo. Ele se revela no Evangelho de João de maneira totalmente diferente, como ele não faz Mateus, Marcos e Lucas. Acredito que exatamente com esse objetivo, de revelar o Cristo. Se talvez não tivesse o Evangelho de João, ninguém poderia falar. Não, mas Jesus não se colocou como Cristo necessariamente, porque tem momentos em que ele se esconde, ele fala para não falar. Em João, não. Em João, ele literalmente fala que ele é o Emanuel. O João já começa falando que ele é o Verbo, que ele estava com Deus, que ele é Deus. Então, o objetivo do Evangelho de João é apresentar um Cristo totalmente aparente, totalmente visível, né? E que confirma a sua deidade, a sua divindade. E naturalmente ele revela situações do cotidiano de Jesus com o intuito de mostrar que ele é Deus. Por exemplo, os milagres que ele faz, o próprio John Stott vai dizer isso, que nenhum milagre de Jesus foi por acaso, tanto é que ele nem todo mundo que veio até Jesus, a multidão, ele não está curando todo mundo. Uma multidão chega até Jesus, ele cura toda a multidão, né? Tem pessoas que não vão receber a cura. A multidão oprimia Jesus requerendo alguma coisa de Jesus, e vem uma mulher com fluxo de sangue, por exemplo, e só ela sai com a sua bênção, só ela sai curada. Por quê? Porque o milagre de Jesus tinha um objetivo. Todos os milagres de Jesus no Evangelho de João você vai ver com o objetivo de mostrar a deidade de Jesus. Jesus é Deus, né? Curar um cego de nascença, né? Curar uma mulher do fluxo de sangue, curar os leprosos, enfim. João tem uma outra perspectiva em relação a Cristo que os demais evangelistas não têm, e já tem uma visão mais, mostrar que a sua origem judaica, né, como Mateus tem. João não tem essa preocupação, né? Um evangelho totalmente diferenciado. É interessante que se você for parar para ver, o que mais tem são aparentes contradições mesmo, que as narrativas, por exemplo, Judas se suicidou, ele pulou do penhasco quando entrou e despedaçou. João conta a história de uma forma, os outros evangelhos contam de outra. Então acho que a ideia é bem por aí mesmo. A preocupação de Mateus era apresentar Jesus como rei. Sim. Então ele começa já com a genealogia um pouco mais extensa. Já Marcos tem a pretensão de apresentar Jesus como servo. Já muda totalmente a forma de discorrer, a forma que para ele tem coisas que Mateus falou que não era tão interessante ele narrar, que ele só precisava mostrar Jesus como servo. Então não tinha aquela necessidade de fazer aquela narrativa tão extensa de alguns textos como Mateus fez. Aí você vai ver Lucas querendo mostrar Cristo como filho do homem, e João, como foi bem discorrido aqui, com a intenção de mostrar Jesus Cristo como filho de Deus, como verbo, como aquele que estava presente desde antes da fundação do mundo, como aquele que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, eu acho que a visão, a ideia, a mensagem para os 4 evangelhos são diferentes. Então, eu acho isso um pormenor. A gente querer achar cabelo em ovo, né? Como eu diria a expressão popular. Mas, de fato, há muitas narrativas curiosas e merecia até um quadro só para falar de cada contradição, para você enfrentar cada aparente contradição e explicar. Mas o importante é que o Cristo está sendo revelado em todos os evangelhos. O objetivo é um só: mostrar que tudo aponta, tudo tem que convergir em Cristo. E um dos pilares da Reforma Protestante é solos Cristo. E interessante que João vai mostrar Cristo como palavra, Cristo como verbo, já começa falando isso. Ou seja, a importância da palavra, a importância de Cristo. Cristo na sua oração, só João relata isso, a oração dele para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra, né? Ele se autodenomina a palavra. Então, ou seja, tem essa importância. E João vai falar também uma coisa interessante no finalzinho, vai usar uma figura de linguagem, vai dizer que nem todos os livros do mundo conseguiriam conter tudo aquilo que Jesus fez, né? Mostrando exatamente o que o Daniel falou. Não dá para narrar todos os acontecimentos da vida de Jesus. Então, cada autor se ateve àquilo que era mais importante narrar para o seu público específico, o seu objetivo específico. Uma coisa que me chama a atenção, que você até falou, que a Bíblia, tanto ela não tinha o interesse de afirmar a existência de Deus, que Jesus mesmo não escreveu nada sobre ele. Exatamente. Contrariando que a galera de hoje fala, né? Encontrei com uma pessoa esses dias que falou para mim assim: Paulo, e aí, seu livro? Eu falei: rapaz, estou escrevendo. Acelera. E o filho? Eu falei: não tem não. Ué, ainda não? Eu falei: não. E já plantou uma árvore? Já plantei uma árvore.
Aí ele, porque todo ano tem que plantar uma árvore, fazer filho e escrever um livro. Eu falei, rapaz, Jesus não fez nada disso. Jesus não plantou árvore, não fez filho. Até onde sabe não se plantou árvore, né? Aí os camaradas, ai meu Deus, você quer teologizar até? Eu falei, não, cara, eu até entendo que o seu intuito seja muito bom para a minha pessoa, me motivar, mas, cara, olhando para Jesus, a gente tem que olhar sempre para Jesus, né? Então, assim, os camaradas são terríveis, mas, gente, é interessante você ver que tudo se alinha, né, a enxergar Cristo. Eu estava lendo uns dias atrás, de novo, a linguagem de João, e vendo como a Bíblia ela conecta, né? Tanto ao seu princípio quanto ao seu final. Aí você vê o texto, para mim o texto mais difícil da Bíblia é Gênesis capítulo 1. Você vai ler sobre a criação, você vai ler que tem águas em cima, águas embaixo, tem uma luz que é antes do sol. É uns negócios assim, que se você não tiver fé para crer, meu irmão, contagem de tempo sem ter sol, sem ter lua. E não é manhã e tarde, é tarde e noite. E você vê que a Bíblia aí, quando eu lembro que o rabino lá na sinagoga, a gente tendo aula de hebraico com ele, eu falei, professor, como é que o senhor explica isso aqui? Haja luz. Aí o outro menino, porque João diz que tem o verbo, né? É a palavra. Eu falei, isso aí, eu tô contigo. Aí o outro falou assim, mas quem disse que haja luz? Eu falei, como assim? Ele, não. O próprio Eterno falou, seja luz. Aí eu falei a ele, por isso que não tem sol ali. O sol vem depois. Aí você começa a ler João, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele não haveria beleza alguma. Cara, aí você começa a ler essas coisas assim na Bíblia, você fica assim, cara, como a Bíblia é perfeita. Não há contradição. E você, é o que o Daniel falou, né? Para quem foi escrito, Moisés está escrevendo para o seu povo ali, um povo que saiu do Egito, que tinha vários deuses, inclusive o Sol, que era um deus adorado. E ele não poderia colocar que o Sol foi o primeiro a ser criado. É o Sol aí, tá vendo? É um deus. Não, só depois. E aí, para a ideia também da contagem de horas judaica, ele começou tarde e noite, tarde e noite, mas não começa na manhã, né? Exatamente porque para judeu que ele está escrevendo, para hebreu, né? Então o objetivo é diferente. Quinta pergunta, eu acho essa pergunta aqui fantástica. Já peguei algumas vezes lá na Central do Boa Sul, os irmãos ficam de cabelo arrepiado comigo. Daniel até ficando com o cabelo branco. As pessoas vivem dizendo assim, a maior luta de Paulo era nunca voltar a ser Saulo. Ele teve seu nome realmente trocado após Jesus se revelar a ele no caminho de Damasco. Os pregadores gostam, né, cara? Vai vindo no cavalo branco, no caminho de Damasco. Tem uma música conhecida falando sobre isso, né? Aí eu falo assim, mas para cair não basta estar em pé? Para quem está em pé, olhe para que porventura não venha cair. O que vocês me dizem, meus irmãos? Na verdade, essa pergunta era boa para fazer para você, né? Que seu nome é Paulo. É justamente por causa dela. Provavelmente você teria mais propriedade para responder do que a gente. Mas assim, o que eu entendo, eu acho que Atos 13:9 é meio que mata essa charada, né? Ele fala que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos dele. Na verdade, salvo o melhor juízo, me parece que é o mesmo nome, a mesma pessoa, o mesmo nome, só que uma é a pronúncia, é o nome conhecido por ele ter dupla nacionalidade, o meu nome dele é judeu. E o outro é o nome dele enquanto cidadão de Roma, né? Enquanto cidadão romano. E como ele sabidamente é o apóstolo dos gentios, ele foi consagrado por Jesus, foi escolhido para anunciar para os judeus, mas principalmente para os gentios, era natural que num determinado período da vida dele ele viajava muito, ele até para se familiarizar melhor com a pregação dele, com a ideia de que a salvação de Cristo ela abrange gente de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, ele usasse um nome que não fosse judeu, para não ter aquela sensação de exclusivista, você é o povo exclusivo, porque parece que não, mas tem uma briga muito grande em relação, tem uma dificuldade dos judeus aceitarem essa extensão da salvação para nós gentios também. Inclusive até hoje, tem gente que não acredita que Jesus Cristo veio, tem judeu que espera Jesus Cristo voltar ainda hoje. Então assim, e uma interessante
é que você só vai ver o Saulo sendo chamado de Paulo a partir desse verso 13. Até então, Jesus Cristo tem um encontro com ele, chama ele, e depois disso o Espírito Santo fala no nome de Saulo ainda. Ou seja, quando há mudança de nome no Antigo Testamento, Abrão, agora será chamado Abraão, e a partir dali Abraão direto. Acabou Abrão. E na hipótese de Paulo, não. Supostamente ele tem um encontro com Jesus, ele teria a identidade dele mudada, mas o Espírito Santo ainda continua chamando ele de Saulo. O que reforça mais essa ideia, que na verdade a força dele não era Paulo voltar a ser Saulo. Na verdade é a briga, né? Daquela ideia de que o mal que eu não quero fazer, se eu faço. Aquela briga interior da gente não deixar o velho homem ressuscitar. Como diria Lutero, eu pensei que eu tinha matado, lembra dessa? Eu pensei que eu tinha afogado o velho homem do batismo, mas às vezes eu descubro que ele sabe nadar. Para sintetizar essa briga, dessa oposição do espírito e da carne que fala. Então acho que o contexto não é esse. Se ele era para voltar a ser Saulo, para continuar sendo Paulo. Eu acho que era mais ou menos essa interiorização da briga interna que tem entre o espírito e a carne. O nome dele não teve diferente de Pedro, por exemplo, que foi chamado Pedro por Cristo, mas ele foi mudado, né? Na verdade, Saulo não teve o nome transformado para Paulo. O texto, como o Daniel falou, Atos 13:9, não era o nome latino, o nome romano, que é Paulo, né? E até para poder chegar num ambiente gentil, né? E poder ter liberdade para pregar, né? Para falar com os gentios sem se parecer com os judeus. Inclusive ele fala isso para Timóteo, em um momento específico, para Timóteo não se circuncidar. Ele chama a atenção de Pedro, por exemplo, porque quando Pedro estava junto com os gentios, agindo como gentio, quando chegaram da parte de judeus, Pedro começa a agir como judeu. Então, Paulo tem essa preocupação de se apresentar como Paulo e não como Saulo, exatamente firme de muito para ganhar poucos, né? Então Paulo tem esse objetivo de se apresentar como Paulo, né? Não como Saulo, exatamente para poder ter a abertura para a pregação do evangelho no meio gentil. E você vê que ele é judeu, ele é Shaul, mesmo, né? Da tribo de Benjamim, é a mesma raiz do nome Saul, e é um nome sinagogal. E ele tem o nome Paulos, que é bem grego, e você vê que ele chega e ele tem a missão daquilo que está escrito em Atos 9, pelo próprio Lucas, quando ele vai dizer: importa o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Eu acredito até que isso foi uma grande estratégia de Deus, levantá-lo como o grande doutrinador do seu tempo, porque ele tinha essa habilidade de tanto caminhar entre os judeus, como caminhar entre os gentios e poder falar como foi levantado por Deus com muita propriedade. Coisa que os demais apóstolos não conseguiriam, provavelmente. Ou teriam dificuldade, né? Porque na verdade o que acontece? Você tem aquele misticismo do judaísmo. Sim. O camarada chegou no lugar, os outros já olham diferente, porque ele está andando com esse chapéuzinho na cabeça, por que ele está com os nozinhos, né, na roupa, por que ele não come carne de porco, por que ele não fala isso, por que ele guarda o sábado. Então, assim, você tem uma regra, uma normativa para seguir. E eu acredito que muitas coisas ali, as pessoas olhando só para o lado judeu de Paulo, não seguiriam a fé. E naturalmente eles iam querer fazer também. Né? Queria praticar atos judaicos, e Paulo sempre bateu na tecla. Não são essas práticas que vão te salvar. Então, e a relevância dele para nós gentios é tão grande que ele, na minha opinião, acho que é consenso, né? Ele foi o maior formatador do evangelho que existe. Porque tudo jogado, ele pegou e transformou tudo em doutrina. E é o primeiro a escrever no Novo Testamento, é a partir dele que os apóstolos vêm depois para escrever. Minha gente, nós estamos chegando ao final. O tempo passa depressa, gente. Como eu queria ter mais tempo. Ô Jesus, toca nesse povo aí para se tornar um patrocinador para a gente aumentar esse tempo aqui, meu Pai. É um prazer estar com você através desta live. Você também vai nos assistir no YouTube. Você que ainda não conhece o canal, de repente já ouviu falar, se inscreve lá, aperta no sininho para você receber as nossas novidades no canal. E eu estou aqui com o presbítero Wagner, diácono Daniel, são meus amigos, membros da Assembleia de Deus Central do Boa Sul, e nós vamos à última pergunta, que nós já estamos exprimidos no tempo. Curiosidade da Bíblia. Mateus capítulo de número 4.
E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Gente do céu. E aí? Sou eu? Mas você. É assim, essa é uma outra aparente contradição também, né? Se a gente for olhar lá no livro de Tiago, a gente vai ver que Deus não tenta ninguém, nem permite ser tentado. Mas no caso aqui, nessa narrativa específica, nesse momento em que o Cristo, na história, vai passar pelo seu momento de provação, eu acredito que aquele momento ali já estava apontando para o nosso processo redentivo. Porque Cristo, assim como Adão ele é o nosso representante na queda, Cristo é o nosso representante na salvação, na graça da salvação. E ele estava sendo tentado no deserto pelo mesmo inimigo que tentou Adão, pela mesma serpente, só que o resultado foi diferente. O nosso pai na carne, ele caiu no paraíso, e Cristo, ele triunfa no deserto, mostrando que ele veio triunfar onde nós fracassamos. É interessante que o cenário é um pouco parecido, né? No Éden, o Espírito Santo, Deus, ele empurra o homem para fora do paraíso, ele empurra o homem para o meio do deserto, para o meio do nada. Agora o homem tem que se virar. E aqui o Espírito Santo também é o Espírito Santo que conduz Jesus. O escritor de Marcos, salvo o melhor juízo, ele vai dizer que o Espírito Santo ele impele, ele empurra, ou seja, tem que ir, não tem jeito, está determinado, não tem para onde correr. Ele impeliu Jesus para o deserto, para exatamente passar por aquele momento, para que o plano da salvação pudesse ter sentido, pudesse ser completo, pudesse acontecer em toda a sua plenitude. Então, eu acho que esse é um dos textos mais fortes da Bíblia. E é o texto áureo sobre batalha espiritual. Jesus fica jejuando 40 dias e 40 noites, aí tem vários comparativos, né? Para a época do jejum de Elias, quando foi encontrar com os profetas, para a época de Moisés, antes de receber a lei, e faz aquele comparativo que Moisés recebe as tábuas da lei, e Jesus, quando sai daí, ele começa já a falar sobre a lei da graça, que é o Sermão do Monte, onde ele passa para a gente as plataformas do reino. É como se fosse fazendo uma transição do período da lei para agora a lei da graça, onde ele pressupõe, ele nos propõe uma mudança. A legislação do Velho Testamento tinha o objetivo de nos mudar de fora para dentro. E a lei que Jesus Cristo passa a anunciar após esse período tem o objetivo de nos mudar de dentro para fora. Então, eu acho que esse texto ele é muito emblemático e a pergunta apesar de um pouco complexa, eu acho bastante importante. Eu acho que, de fato, essa questão da aprovação de Jesus era um daqueles desígnios eternos de Deus. Que Jesus, ele estava preparado para aquele momento. E a partir desse momento ele inaugura o seu ministério. Ele começa a pregar, chamando os pregadores ao arrependimento. E o que eu acho interessante aqui, falando em curiosidade, é que se a gente for ler essa narrativa toda de Mateus 4, quem leva Jesus para o deserto, para a furada, é o Espírito Santo. Quem leva Jesus para a igreja, para o monte, é o diabo. O diabo leva Jesus para o pináculo do templo. O diabo leva Jesus para orar no monte. E o Espírito Santo bota Jesus na furada. Então isso é uma coisa interessante que o texto nos... O texto é muito interessante, né, para finalizar aqui. Na verdade, nenhum ato de Jesus foi por acaso, né, nenhuma passada de Jesus foi por acaso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que Jesus é o segundo Adão, é o último Adão, né? Então, assim como Adão foi tentado, como o Daniel falou, pelo diabo, importava que Jesus também fosse tentado pelo diabo, né? E todos os atos do Antigo Testamento já mostravam isso, né? Moisés, antes das tábuas da lei, o próprio povo de Israel, quando ele passa ele é tentado no deserto, ele passa pelo deserto, mas ele é batizado nas águas, né? Como o mar se abre, é um batismo de Israel ali nas águas. Paulo vai dizer isso, inclusive, que Israel foi batizado. Batismo nas águas. Na nuvem, nas águas. Então, ou seja, já mostrando, apontando para o próprio Cristo. Cristo foi batizado por João Batista também, mas primeiro batizado por João Batista, logo depois se encontra no deserto para ser tentado pelo diabo, e era importante que ele fosse tentado e provasse para a gente que nosso Salvador foi tentado pelo diabo e prevaleceu, e ele conseguiu, permaneceu fiel a Deus, e ele através do seu sacrifício a gente consegue a salvação e a redenção para os nossos pecados.
Gente, queria eu ter mais tempo para poder me deleitar nessa aula aqui com os meus amigos e também poder levar aí para vocês o nosso nível aqui do Falando de Bíblia. É um prazer estar aqui com os meus amigos, meus irmãos, Daniel e o Wagner, agora sem as formalidades dos títulos, né? Como a gente aprendeu isso com Antônio Carlos da Costa, né? Quando ele chama ele de reverendo, quando chama ele de pastor, ele... O Antônio, dá ao ar da intimidade. E Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. É um prazer estar me comunicando com você através dessa rede social, podendo falar um pouco dessas curiosidades da Bíblia, que eu acredito que você também tem as suas. Coloca aí no seu comentário, aí agora no Facebook, o que você tem de dúvida. Quem sabe isso vai ser uma pauta para um outro encontro aqui com os meus amigos, e a gente vai conversar, a gente vai falar sobre a pauta do programa, e eu deixo eles fazerem as considerações finais deles aqui nesse momento. Eu queria agradecer pelo convite, agradecer ao Daniel aí pela porta aberta, né? Agradecer ao Daniel aqui também, né? Por esse bate-papo, não é um debate, né? Na verdade o site só teve a acrescentar para o conhecimento bíblico, e agradecer a você pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida, obrigado por você estar nos assistindo, que Deus possa iluminar os seus caminhos e possa te atrair cada vez mais para a sua presença, que você possa buscar ter mais interesse pela palavra do Senhor. Gostaria também de novamente agradecer meu amigo pastor Paulo Nascimento por essa oportunidade e parabenizá-lo pela brilhante iniciativa, que é um pouco escassa, um pouco raro, né? A gente ter esse tipo de conteúdo de questões que de repente a gente, num ambiente eclesiástico, a gente não tem tanta liberdade de tratar, e tem sido uma ferramenta, eu acredito, para edificar muitas vidas, e são programas sempre bem num nível bem razoável, bem considerável mesmo. Agradecer também ao Daniel, ao Wagner, e eu estou me sentindo hoje um verdadeiro Daniel. Me jogaram aqui na cova dos leões, cheio de sapiência. Agradecer, por último, mas não menos importante, minha esposa Karen, meu filho Christian, minha mãe que está assistindo aí, meu primo Bruno Borges, lá de Espírito Santo, a todos vocês que estão ligados aqui no Falando com Bíblia, que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Um abraço a todos os nossos irmãos que sempre estão com a gente, Assembleia de Deus Central do Apolo 3, Assembleia de Deus de Itaipu, meu amigo presbítero Walter, Michel Simas, lá de Teresópolis, os irmãos de Petrópolis, os irmãos de Portugal, os irmãos da Argentina. Deus bendiga a vós outros, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre tu vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti ponha a sua paz. Deus abençoe, é um prazer estar falando de Bíblia com você. Está terminado.